Saudações, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa Masterclass. É um prazer muito grande para mim estar aqui e de forma muito resumida e clara eu vou compartilhar com você as bases da biodescodificação e da biodesprogramação. Elas são terapias que mudam a abordagem terapêutica de um jeito muito radical e que aportam uma nova visão da realidade, uma nova visão de como e por que os conflitos aparecem na nossa vida, de como e por que as doenças aparecem no nosso corpo e, sobretudo, planteja uma ideia muito radical, que é a ideia de que tudo isso tem muito a ver com a nossa história familiar e com os traumas vividos por os nossos antepassados. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Espinosa Fortuny, eu sou de Barcelona e já tenho 12 anos ajudando com essa terapia a mudar a vida das pessoas e a transcender processos de doença. Também tenho 7 anos já ensinando e passando essa técnica para outras pessoas, formando elas como terapeutas. Para nós entender direito a biodescodificação, vamos planejar 3 pilares principais. Um deles desde o ponto de vista da psicologia, outro desde a biologia e como o nosso corpo se vincula com a psicologia, e depois vamos falar sobre o transgeracional, a ideia radical de que nós herdamos os traumas e dores dos nossos antepassados. O primeiro dos pilares que a gente tem que ver é a teoria de trauma. O que fala basicamente, para ir rápido, estamos numa masterclass, não dá tempo agora aqui de falar muito, né? Então, o que fala a teoria de trauma? Muito resumido, a ideia do trauma fala que tem experiências que nós vivemos e que nós não conseguimos assimilar de forma direita. Isso é importante entender. Tem uma parte de nós, então, o inconsciente, que ele acumularia toda essa informação não gestionada pela consciência, então pelo eu, né? E ele é que vai guardar essa informação e vai reproduzir no futuro. Isso é o que fala a teoria de trauma. Então, a biodescodificação, ele vai além e fala do cérebro automático. O cérebro automático seria essa parte de nós, precisamente, que recebe essa informação, só que ele vai gerar uma resposta baseada nas matemáticas inconscientes da sobrevivência. Então, isso não vai ser por acaso as respostas que ele vai fazer. Existem uns caminhos determinados que ele vai usar sempre. Nós, portanto, vamos estudar esses caminhos óbvios que o nosso cérebro vai usar para gerar respostas. E aqui vamos entrar no segundo ponto da nossa abordagem, que é o mais importante, que é a ideia de que e se as doenças no nosso corpo fossem respostas precisamente desse inconsciente matemático. Através da simbologia de cada parte do corpo, através da simbologia de cada processo metabólico, o nosso cérebro nos dá informações claras de qual é o conflito que foi vivido, qual de todas as experiências humanas possíveis foi a que realmente programou a nossa doença. Com certeza, a doença guarda uma história, guarda um segredo e um conflito não resolvido na vida da pessoa. O que nós nunca tínhamos pensado é que realmente todas, isso é o que faz a diferença, todas e cada uma das doenças tem um propósito de expressão simbólica do nosso inconsciente. Todas as doenças representam uma história dramática não assimilada. Então vamos pensar que importante é isso. Que importante é quando uma pessoa tem uma doença poder tirar a informação que ela está trazendo. É muito importante, porque realmente senão não estamos atacando a origem, não estamos solucionando o que realmente origina essa doença. Então vamos pensar na importância e profundidade que já só essa parte da terapia guarda. Para seguir aqui, vamos entender então quais são esses possíveis sofrimentos, essas histórias não assimiladas que poderiam ser representadas na nossa vida em forma de doenças ou de conflitos. Quais poderiam ser essas histórias? Provavelmente, se você já escutou falar dos processos terapêuticos, o mais lógico é pensar na infância. E com certeza lá tem muita informação importante que já todos os terapeutas usam de forma habitual, pois reconhecemos na infância um lugar muito importante onde nós programamos e aprendemos muitos dos nossos comportamentos. Mas isso pode ser observado como um pouco limitado. Por quê? Porque realmente nós não somos só eu. Eu não sou só eu. O que a biodescodificação faz é trazer a ideia de família. Quando nós estudamos precisamente o cérebro, vamos ver que ele nunca é programado para eu sobreviver.
Ele é programado para nós sobreviver. A minha unidade biológica de supervivência não sou eu, é a minha família. Então, é interessante pensar na ideia de que nós nos transmitimos os conflitos de forma inconsciente. O nosso cérebro, todo-poderoso, ele é capaz de entender e ler as informações que tem no nosso inconsciente familiar, no nosso sistema familiar. As coisas que acontecem na nossa infância não é só o que me acontece a mim desde a minha perspectiva. E isso é muito importante. Quando nós começamos a entender de que existe a possibilidade que eu tenha programado e eu tenha vivido experiências traumáticas, não desde o meu ponto de vista, sino o que aconteceu com a minha família, realmente já acabamos de abrir uma porta muito interessante, onde muitas pessoas vão encontrar respostas que nunca tinham imaginado, que conseguem agora sim explicar a origem dos conflitos que elas têm. Então a biodescodificação, ela não quer inventar a roda, não. Ela quer entender que às vezes a nossa visão dos processos terapêuticos é limitada e que às vezes tem outros lugares que nós precisamos implementar na nossa pesquisa terapêutica. Muitos processos, eles não encontram explicação na infância da pessoa. Agora devemos perguntar, tá bom, e se não está na infância, onde poderia ficar? Também poderia existir na vida intrauterina, com certeza. Isso poderia existir e nós também contemplamos esse período como um período muito importante. Mas, e esse é o ponto desse vídeo, sobretudo existe outra parte da nossa história gigantesca que a gente está obviando, que é a nossa história familiar. A ideia de que tudo aquilo que os nossos antepassados viveram de forma traumática e, portanto, não assimilaram, eles são transmitidos através do nosso inconsciente familiar até nós e reproduzido por o nosso cérebro na nossa vida em forma de tristezas, de conflitos econômicos, de problemas sexuais, de situações determinadas, acidentes e também doenças. Com certeza, também chegam muitas coisas positivas de tudo isso que está acontecendo na nossa família, mas também chegam as coisas negativas. Então, o que a biodescodificação faz, basicamente, é entender que qualquer conflito que chega na nossa vida tem um propósito. E nós vamos abrir isso no plano da informação, vamos ler o código interior que isso contém para nós ir procurar uma história, entendendo que ela pode estar na nossa infância, na nossa vida intrauterina, mas também na nossa história familiar. E é lá onde realmente as mudanças acontecem. É lá onde a pessoa consegue chaves e entender contextos que estavam faltando na nossa história, que até agora realmente não estávamos achando, porque não estávamos procurando no lugar certo. Então, é lá que a biodescodificação nos leva na ideia de que nós formamos parte de um sistema, de que nós recebemos as informações e reproduzimos elas na nossa vida. E, por causa de compreender esse processo, ela oferece as ferramentas necessárias para desfazer esses nós, liberando as informações, convertindo essa informação doente em informação disponível, energia disponível para os nossos projetos, para nós agora sim poder viver a nossa vida de uma forma mais harmônica, ser mais felizes, ter mais energia e ficar fora dos conflitos e doenças. Isso eu já vi muitas vezes em consulta, às vezes representa cura de certas doenças, às vezes representa realmente mudanças muito fortes na vida da pessoa, muitas vezes não só na própria pessoa, sino no exterior da vida da pessoa. Isso foi o que fez que muitas vezes eu começasse a entender que realmente era verdade, que nós, falando e mexendo na história familiar, a vida reproduzida na frente da pessoa mudava. As pessoas do redor mudavam. Muitas pessoas me perguntavam, Luiz, como pode ser? A gente estava falando que eu estava tendo um conflito com o meu esposo, eu não falei para ele que a gente estava fazendo terapia e ele mudou. E isso acontece. E a ciência cada vez está demonstrando que a realidade ela é holográfica e ela é uma projeção do nosso inconsciente. Não significa que não exista, significa que é uma representação de outro mundo interior. Então, a biodescodificação, novamente, aporta essa imersão no mundo interior
para entender, tá bom, por que isso acontece comigo? O que eu preciso fazer? Qual é o ponto? Qual é a história? E sempre é o mesmo resultado. Vamos achar a história que corresponda com esse sofrimento. Vamos trazer esse drama que não foi assimilado, pois a minha avó, a minha mãe, meu pai, eu de criança, vivemos coisas e não foram mais faladas. E elas precisam ser faladas. Não é uma coisa, não, vamos fazer de outro jeito. Não, precisam ser faladas. Agora eu gostaria de compartilhar com você o depoimento de duas pessoas que, estudando comigo, tiveram contato com essa terapia e com essa visão da realidade, para você observar o que acontece também quando entra na vida de outras pessoas. Aqui temos o depoimento da Andrea Pardo, gerente financeira, que fala o seguinte: entrei neste curso sabendo que era algo importante e diferente, mas nunca imaginei o impacto que teria na minha vida. Tudo começou novamente com uma sincronia, um conhecimento, um aprendizado que é indescritível, com um grupo humano precioso. Não me arrependo de nenhum segundo investido. Hoje, minha vida é outra. Eu estou feliz por poder compartilhar. Convido todos os que sentirem o chamado. A Emma Puchan, que é psicóloga, fala o seguinte: a formação me deu uma visão muito clara do impacto do transgeneracional nos problemas que a pessoa traz para a terapia. É uma ferramenta extremamente útil, que oferece muita informação em pouco tempo e agiliza muito a etapa de exploração. Lluís é um formador muito didático que combina teoria e prática de forma orgânica. As aulas são leves, profundas, úteis e inspiradoras. E isso que acabamos de escutar, tem muito mais como eles, poderia ser exatamente o meu. Muitas pessoas que chegamos nessa terapia, de repente nos encontramos em casa. De repente tudo faz muito mais sentido, pois explicado de uma forma mais simples, a gente tenta entender que realmente tudo tem um propósito, tudo tem um sentido e realmente nos abre a possibilidade a novas curas, a novos processos, a novas integrações. O processo que nós conseguimos enxergar através da desprogramação é o seguinte: muitas vezes vemos que uma pessoa traz uma doença na nossa consulta. E essa doença nós temos um dicionário. Vamos olhar nesse dicionário e vamos ler qual conflito ele é simbolizado dentro dessa doença. Por exemplo, falta de liberdade, né? Imagina um conflito de pulmão, um conflito nos pulmões, nos brônquios. Falta de liberdade e broncas, lutas dentro de um espaço fechado. Nós falamos isso para a pessoa e já a pessoa rapidamente já pula para a infância. O meu pai e a minha mãe estavam o tempo todo brigando, o tempo todo discutindo e gritando. E eu vivia isso muito mal. Lá já, antes de começar, já estamos bem no ponto situado no que provavelmente vai ser a origem pessoal da doença da pessoa. Só que vamos ver que a irmã, por exemplo, não deixa que ela tenha as coisas ordenadas no quarto dela. Essa pessoa pode ser muito ordenada, mas a irmã ela vem destruir sempre tudo o que ela tem lá. E isso segue acontecendo na vida dela uma e outra vez, em todos os âmbitos da vida da pessoa. Então, nós já não só estamos falando da doença, senão estamos falando de um monte de reproduções que acontecem nos projetos dela, no relacionamento, etc, etc. E ela não conseguiu falar isso, ela não conseguiu lutar contra essa irmã, pois era um caos nessa família. Beleza, agora vamos ver a história familiar. Vamos ver como a mãe também, ela sofria por uma irmã, que ela era muito ruim com ela, muito má. Ela realmente sempre estava atrapalhando ela, insultando, desmerecendo, etc. E lá que nós vamos começar a entender que faz todo sentido pensar que essa criança, inconscientemente, está reproduzindo na vida dela o que a mãe viveu com a irmã. Se nós seguimos entrando na história, vamos ver como a avó também viveu com uma irmã, um irmão, conflitos muito grandes. E vamos entender que só alinhando essas informações, a pessoa vai resolver um monte de problemas da vida dela. Ela vai entender o contexto no qual realmente se originou a incapacidade dela de colocar limites nas outras pessoas. Nós, aportando essa visão, ela vai entender que se tem a capacidade de colocar limites nas pessoas, por exemplo, mas ela não está fazendo por esse processo inconsciente. Uma vez nós enxergamos esse processo, vemos como o sistema da pessoa reage de forma diferente no mundo real. Vamos ver como era realmente a história da avó com a irmã dela, da mãe com a irmã dela e dela com a irmã dela, que precisava ser trazido de uma vez inteira.
representada agora nos pulmões e em certos conflitos na vida dessa pessoa. Assim a pessoa obtém o que chamamos uma revelação. Você tem que ver a cara dessa pessoa como realmente tudo faz sentido. Ela consegue se colocar numa perspectiva nova, da visão do conflito dela. E sim, posso dizer que existem um monte de outras ferramentas que nós usamos para melhorar e optimizar essas explorações na nossa história familiar. Muito divertido, muito interessante e com profundo efeito sanador sobre as nossas vidas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero de verdade ter aportado um pouco de valor na sua vida. E se tudo isso ressoa com você, se tudo isso faz sentido para você e você quer conhecer mais, eu gostaria de te convidar a dar uma olhada nas nossas formações, nas nossas redes sociais, contactar conosco que eu e a minha equipe estaremos super felizes de te receber. Tá bom? Então, muito obrigado e até breve.